Bom, tudo bem, pessoal? Professor Irlando Bezerra, mais uma vez, continuando aqui com a nossa atividade, dessa vez a atividade 6 de Física, para o UERJ, da Escola Sérgio José Walter. Vocês devem pesquisar no livro Viver e Aprender, responder no caderno ou no espaço abaixo, em seguida procurar o professor para correção do material de vocês, tá bom? Vamos começar aqui nossas soluções. Primeira coisa que eu quero fazer é falar um pouquinho aqui desse planeta aqui que tem aqui, né? Aqui tem o Sol, veja só. Essa imagem, logo em seguida essa imagem que está aqui, ó. Temos o planeta Terra aqui. Ele está em rotação, ou seja, girando no seu próprio eixo, chamamos de rotação. Ele gira no seu próprio eixo, em volta dele mesmo, tá? A Terra gira em volta de si mesma, é chamado de rotação. E ele, ao mesmo tempo, o planeta gira em volta do Sol, chamado de translação. Então, a Terra dá uma volta no Sol, translação 365 dias, tá? E dá a volta em volta de si mesmo, formando aqui as 24 horas, dia e noite, né? Ele forma aqui o dia e a noite, ok? 24 horas, dia e noite. Vamos responder a nossa primeira pergunta. Responda os itens. Quem foi Galileu Galilei e quais suas descobertas? Bom, Galileu Galilei ele foi um cientista italiano, né? Aqui a imagem dele aqui, ó. Ele foi um cientista italiano. Conhecido, ele é considerado o pai da ciência moderna. Pai da ciência moderna. Ele descobriu os satélites de Júpiter, né? Os satélites de Júpiter. Ele descobriu as manchas solares. Manchas solares. Descobriu também as fases de Vênus. E assim vai, né? E ele ajudou a desenvolver o sistema heliocêntrico que a gente tem do Sol, né? O Sol no centro do universo, heliocêntrico. E também ele estudou um pouco a queda dos corpos. Então era um cientista aqui, italiano, desenrolado. Vamos lá? Continuando. Descreva os movimentos que o planeta Terra executa. Foi o que eu acabei de fazer aqui assim que a gente iniciou. A Terra executa o movimento de rotação em volta do seu próprio eixo e translação em volta do Sol. Translação formando 365 dias, né, do ano e em torno do seu eixo 24 horas formando dia e noite. Ok? Muito bem, vamos seguir. Dê exemplo de um objeto que faz dois movimentos simultâneos, rotação e translação. A roda de uma bicicleta, por exemplo, né? A roda de uma bicicleta. Ele faz um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, a roda de bicicleta. Ela gira, né, em torno do seu próprio eixo, ao mesmo tempo que ela vai para frente junto com a bicicleta. Então ela faz um movimento de rotação e translação. Tá ok? Como se calcula a medida aritmética de exemplo? Vamos aqui ver como é que calcula a medida aritmética. A média, né? Na verdade é média aritmética. Média aritmética é calculada da seguinte forma. Vou colocar aqui, média aritmética. A gente pega a soma dos valores, é a soma dos valores, dividido pela quantidade desses valores n. Por exemplo, se eu tenho 6, 2 e 4. 6, 2 e 4. Quero a média entre 6, 2 e 4. Como é que eu calculo? 6 mais 2 mais 4. Como são três valores, divido por 3. Né? Isso aqui vai dar 12 dividido por 3 vai dar 4. Então a média aqui é 4. Ok? Muito bem. Vamos continuar aqui. O que é frequência RPM Hertz? A gente já viu esse conteúdo um pouquinho ali nas aulas anteriores, né? Aqui é rotações por minuto, RPM. RPM é rotações por minuto. E Hertz é ciclo por segundo. Ou seja, em um segundo, né? A gente vai ter aqui, vou colocar aqui, a gente vai ter que 1 Hz é igual a 60 RPM. A gente vai ter essa relação aqui.
1 Hz é igual a 60 RPM. Continuando. Qual a velocidade média de um veículo que percorre 100 km em 2 horas? Para calcular a velocidade média, a gente tem que velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. Então, minha velocidade média vai ser igual a distância, 100 km, dividido 100 km, km, dividido por 2 horas. Isso aqui dá 50 km por hora, ok? 50 km por hora. Vamos continuando aqui. Responda aos itens. Explique compensação e transferência de movimento. Compensação e transferência de movimento. Então, vamos lá. Transferência de movimento. Vamos falar de transferência. Transferência de movimento é quando eu transfiro um movimento de um objeto para outro. Então, vou colocar aqui. Transferência. Transferência de movimento. Por exemplo, bilhar, a sinuca. Quando uma bola está em movimento, a outra bola está parada, ela bate, essa bola, a bola 1, que é chamada bola 2, bate, a bola 1 fica no lugar aqui e a bola 2 continua o movimento no lugar dela, ela transferiu o movimento. Então aqui uma cena de jogo de bilhar, tá? E a compensação de movimento é quando há um ajuste de forças para manter o equilíbrio. Então a compensação de movimento é quando há um ajuste de forças para manter o equilíbrio. Como por exemplo, você está num barco e tem um remo. Você está num barco, está em cima da água e você bota o remo na água e empurra a água para trás. E aí o barco, junto com você, para compensar o movimento, vai para frente. Tá? Então seria mais ou menos aí essa ideia aí. Continuando. Como se calcula a quantidade de movimento em física? Interessante, como é que calcular a quantidade de movimento em física? Tem a formulazinha, né? A gente já tem aqui a nossa formulazinha, quantidade de movimento, Q, quantidade de movimento, é igual a massa vezes velocidade. Onde Q é a quantidade de movimento, M é a massa e V é a velocidade. Ok? Explique as 3 leis de Newton. Aqui tem... Tá errado esse texto aqui, né? Esse texto aqui tá complicado. 3 leis. Tem leias. 3 leis. Vou consertar essas 3 leis e botar leis. Como são leis, vou botar mais. 3 leis de Newton. Pronto. Explique as 3 leis de Newton. Vamos aqui para o espaço aqui embaixo. Então o Newton descreveu 3 leis, tá? Ele descreveu 3 leis, o Newton. Então, o Isaac Newton, né? A primeira lei do Isaac Newton é a inércia. A inércia. Qual a inércia? É a tendência do movimento do objeto, né? É tendência dele permanecer parado ou em movimento. Mas para isso tem que agir sobre ele uma força. Então, sem essa força, o objeto ou ele fica parado ou ele continua em movimento. Para ele se movimentar ou para ele permanecer parado, ele precisa de ter uma força externa. Então, essa é a inércia. Está parado, nenhuma força agiu sobre ele, permanece parado. Se está em movimento, nenhuma força agiu sobre ele, permanece em movimento. Mas por que a gente joga as coisas? Por exemplo, eu empurro, eu jogo uma bola, então existe uma força sobre a bola, nessa direção, a bola foi, mas depois a bola cai e ela para. Porque aqui tem ar, tem atrito do ar com a bola, tá? Então esse atrito é uma outra força contrária. Tem um atrito do chão com a bola também, força de atrito. E essa força de atrito faz ela parar. Então, uma força fez ela se movimentar, outra força fez ela parar. A segunda lei de Newton, né, é o princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica, PFD, princípio fundamental da dinâmica, que ela diz que a força
ela é proporcional. A força é igual à massa, ela é diretamente proporcional à massa vezes a aceleração. Por isso que a gente tem aquela fórmulazinha F igual a ma. Força é igual a massa vezes a aceleração. O princípio de termodinâmica é que a força ela é proporcional, a força ela é diretamente proporcional à massa vezes a aceleração, que é um A. Okay? A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. O que acontece na lei da ação e reação? Toda vez que você provoca uma ação, você tem uma reação, né? Toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. E essa reação, ela vem na seguinte forma. Ela vem com a mesma intensidade, ela tem a mesma direção e sentido dela é oposto, porque é contrário, né? Sentido oposto. O que é que significa isso? Tem uma parede aqui, você empurra a parede com uma força de 50 newtons, a parede empurra de volta, sentido contrário, 50 newtons. Então, empurrar a parede devolve para você a força. Isso aqui é a lei da ação e reação. As três leis de Newton. Tá, ok? Vamos aqui continuar. Quarta. A imagem a seguir se refere à quantidade de movimento, o que simboliza QR. Ótimo. Então, essa imagem aqui que a gente está vendo, eu tenho um Q1, né? Um movimento para cima, um Q2 para baixo, aqui na diagonal e outro para baixo. Ó. Eu coloco os três no mesmo plano, colineares. Então, eu pego esse e coloco aqui completando o movimento. Esse QR aqui, que é esse QR aqui, ele é o vetor resultante, né? Ele é o vetor resultante. Esse segmento simboliza o vetor resultante, bom? Das forças. Então vamos lá, dos movimentos. Calcule a quantidade de movimento em que a massa é de 0,4 kg com velocidade de 30 kg. Aqui a gente já tem a fórmula que a gente viu que era Q igual a mv. Vamos aqui só aplicar diretamente aqui. Vamos aplicar a nossa fórmula aqui. Então a gente vai ter aqui quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. A minha quantidade de movimento vai ser igual a massa é 0,4 quilogramas vezes a velocidade, que é 30 metros por segundo. 3 vezes 4, 12. Aqui é 30, aqui é 0,4, dá 12. Então isso aqui dá 12 quilogramas vezes metros por segundo. Então nossa resposta é 12 quilogramas vezes metros por segundo. Certo? E foi, né? E é isso. Agradecemos aí a participação, a atenção, né? Aqui tem representado também uma figurinha. Aqui tem representado uma figura que é a soma de duas forças. Aqui é a resultante de Q. A resultante de Q1 e de Q2 é Q1 mais Q2. Aqui, perpendicular. Tá ok? Então agradecemos e até a próxima.